Olá, irmãos, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja no meio de nós. Meu nome é Eliana e hoje em Aprendendo em Vida falaremos sobre Melquisedeque, o misterioso rei de Salém. Melquisedeque foi um enigmático rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo que aparece no Antigo Testamento. Seu nome significa Rei de Justiça. Ele governava a cidade de Salém, historicamente associada a Jerusalém. Ele ganhou grande relevância teológica por ser a primeira figura bíblica a exercer simultaneamente as funções de rei e líder espiritual como sacerdote, antes da instituição da lei de Moisés. Este homem aparece em 3 versículos da Bíblia. Melquisedeque aparece no livro de Gênesis 14, onde surge para abençoar Abraão. Ele é citado novamente no livro de Salmos 110, versículo 4, onde Deus faz um juramento messiânico dizendo: Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. E no livro de Hebreus, capítulo 7, o autor analisa a figura de Melquisedeque em profundidade para explicar a grandeza de Jesus. Vamos refletir? Você sabia que o que torna Melquisedeque uma das figuras mais misteriosas da Bíblia é a total ausência de registros sobre o seu passado? A Bíblia não menciona quem foram seus pais, quando ele nasceu ou quando morreu. O livro de Hebreus descreve essa falta de registro histórico, afirmando que ele é sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias nem fim de vida, funcionando como uma representação perfeita da eternidade. Imagine um homem sem certidão de nascimento, sem pai, sem mãe, sem genealogia, que surge do nada no deserto, abençoa o maior patriarca da fé, que é Abraão, e desaparece na fumaça da história. Abraão acabou de vencer uma guerra física para salvar seu sobrinho Ló. Ele está exausto, com a adrenalina alta e vulnerável. O rei de Sodoma, que representa o mundo, está vindo para tentar corrompê-lo. Antes que o inimigo chegue com propostas gananciosas, Melquisedeque aparece com pão e vinho, e assim alimenta o guerreiro cansado. Esta passagem nos ensina que quando você está no seu limite, no cansaço da batalha da vida, o sacerdócio superior te nutre. A profecia da mesa com pão e vinho. Naquela época, reis celebravam vitórias com banquetes de carne e festas pesadas. Melquisedeque traz pão e vinho. Isso aconteceu 2000 anos antes da Santa Ceia, no meio do nada. Melquisedeque estava profetizando o corpo e o sangue de Jesus. Abraão não estava apenas se alimentando, ele estava participando da primeira mesa de comunhão da Bíblia com o representante do Messias. Significa que o que sustenta você nas suas guerras diárias não é a sua força, é a aliança do sangue e do corpo que foi partido por você. Por que será que a Bíblia escondeu o nascimento e a morte de Melquisedeque? Não foi um erro de registro, foi um projeto de Deus. Conforme Hebreus capítulo 7, quando um sacerdote morria, o povo ficava órfão. Melquisedeque foi feito sem início e sem fim para registrar e representar a vinda de Jesus. Significa que o seu advogado, o seu intercessor, o seu sacerdote não morre.
Reis humanos caem, governos mudam, pastores passam, mas a ordem que governa a sua vida é a de um sacerdote eterno. Irmãos, Melquisedeque significa rei de justiça e rei de paz. A justiça de Deus foi feita na cruz, por isso hoje você tem direito à paz. Assim como Melquisedeque apareceu para Abraão antes que o rei de Sodoma o corrompesse. Jesus está entrando com provisão na sua vida hoje, para você não depender das migalhas desse mundo. Melquisedeque é, na verdade, o remédio de Deus para quem não aguenta mais lutar sozinho. Abraão tinha acabado de vencer uma guerra. Ele ganhou a batalha, mas estava exausto. O corpo doía, a mente estava cheia de medo das retaliações e o coração estava vazio. É possível vencer por fora e estar destruído por dentro. Quantos aqui venceram pelo menos o dia de hoje? Quantos pagaram e quantos não pagaram suas contas? Quantos cuidaram ou não cuidaram de suas famílias porque não tiveram condições e estão arrastando os pés de tanto cansaço? Melquisedeque não aparece com uma espada ou com leis. Ele aparece com pão e vinho. Sabe o que isso significa na revelação? Que Deus não espera você se recuperar para te abençoar. Ele te alimenta no meio do seu deserto e nas suas batalhas, no seu sufoco. Porque a Bíblia não registra a morte de Melquisedeque para te dar uma garantia motivacional. O sacerdote que cuida de você não tira férias, não se aposenta, não morre. Quando você cansa e dorme, Jesus continua de pé intercedendo pela sua causa. Nosso cansaço existe porque tentamos carregar nos ombros o peso de um futuro que pertence a Deus. Escute a revelação de Hebreus. Jesus vive para sempre, para interceder por nós. Quando as forças acabam, as de Jesus continuam intactas. Quando a fé fraqueja, a fidelidade dele permanece inabalável. Não precisamos dar conta de tudo sozinhos. Vamos quebrar o orgulho e pedir ao Pai: Deus, eu venci as batalhas externas, mas por dentro eu estou exausto. Eu preciso de cura, preciso de renovo. Eu recebo agora o descanso que o sono não conseguiu me dar. Eu profetizo que o peso da ansiedade caia por terra. Irmãos, o sacerdote eterno desata o nó da garganta e arranca o cansaço da mente. Onde havia esgotamento, Jesus derrama o vinho da alegria e o pão do sustento. Não vamos sair daqui carregando o amanhã. Vamos sair daqui guardados pela paz. Amém? Que Deus abençoe a todos e até a próxima.